Olá a todos. Vamos agora a mais um programa Educação em Cena. Esse é o segundo da série. O tema de hoje é cuidado integral à pessoa idosa, o papel do farmacêutico. Nosso objetivo é pautar temas de relevância para as instituições de ensino superior do ponto de vista acadêmico, administrativo, financeiro e pedagógico. A intenção é mostrar as conexões e fluxos acadêmicos que podem facilitar e ativar mudanças nas situações que fazem parte do cotidiano das instituições de educação básica e superior. Eu sou Alexandre Lemos, a duração desse programa é de cerca de 20 minutos e estamos com especialistas na área de farmácia. Nossas convidadas de hoje são a professora Gilcilene Maria dos Santos Elchaer, doutora em Ciências Médicas pela UNB, presidente do Conselho Regional de Farmácia do DF e da Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Farmácia. E também com a gente hoje nós estamos recebendo a professora Margot Gomes de Oliveira Karnikovski, doutora em Patologia Molecular pela Universidade de Brasília, foi diretora de avaliação de Educação Superior do INEP, MEC, e é fundadora da Universidade Envelhecer Unicer. Obrigado pela presença de vocês e vamos começar o nosso bate-papo, que vai durar aqui 20 minutos, sobre o papel da farmácia no envelhecimento. A professora Gilcilene, o envelhecimento ele vem adquirindo destaque nas mídias sociais, em todos os setores de noticiário, e quais são os motivos que impulsionam esse tema hoje no Brasil? No Brasil hoje tem uma preocupação muito grande porque a população está envelhecendo. Então, nós precisamos estar com o sistema de saúde preparado para lidar com esses idosos. Além do sistema de saúde, o sistema educacional, a inserção no mercado de trabalho. Então, diante de todos esses questionamentos, é que esse tema está ganhando muita importância, principalmente na saúde. Porque o idoso, ele quer envelhecer, o ser humano, ele quer envelhecer, mas envelhecer com qualidade de vida. Não adianta você envelhecer com um monte de doenças e passando mal e tendo uma qualidade de vida ruim. Então, os esforços hoje também na área da saúde é para melhorar a qualidade de vida desse público. É isso que está caminhando, professora Margot? Eu acredito que sim. Primeiro que o envelhecimento populacional, ele é um fenômeno mundial, né? E o Brasil, ele já é, em 2016, foi colocado como o 5º país em termos de número de idosos do mundo. Então, esse fenômeno vem acontecendo no nosso Brasil e, infelizmente, hoje nós não estamos totalmente preparados em termos de política pública, em termos de pensar cidades, de pensar infraestrutura, e é um grande desafio para todos os setores da sociedade construir uma estrutura que permita as pessoas envelhecerem e viverem com dignidade. E na área da saúde, isso é bastante impactante, né? Começa pela questão de que hoje nós não tratamos mais o tema simplesmente pensando na cura das doenças. Nós precisamos ter estratégias para acompanhamento, monitoramento e cuidado, que é a palavra-chave hoje, né? Uma vez que nós não vamos mais, tem algumas doenças que acometem essa fase da vida com mais prevalência, maior prevalência, e a gente não vai conseguir curar, né, prometer a cura de todas elas, mas sim uma qualidade de vida, como colocou a professora Gilcilene, a doutora Gilcilene, minha colega, né, de uma forma bastante clara. Então, nós precisamos ter essas estratégias. Pois é, o assunto é complexo. Isso. A gente não sabe o que é isso direito, o que é envelhecer, e o Brasil ganhou uma expectativa de vida grande, e o país está preparado, o governo está preparado para as ações, para receber esse tipo de ação agora, de vocês, na farmácia, por exemplo? Bom, eu acredito que nós tivemos um grande avanço, mas aí eu vou deixar para a doutora Gilcilene, que acompanhou de perto esse grande ganho que a gente teve, que foi a mudança de estruturação de como a farmácia era concebida anteriormente, que era concebida como um estabelecimento comercial e hoje já não é mais assim. Né? Esse foi um grande aspecto para a gente preparar melhor o Brasil para receber essa nova realidade, né? E também a educação. Eu vou me deter à educação enquanto estratégia para buscar a saúde, porque a saúde ela tem alguns parâmetros claros quando se trata de idoso. Uma delas é a autonomia e a independência.
para que as pessoas possam viver com qualidade de vida, elas precisam manter sua autonomia e sua independência. E isso só é possível quando você tem um arcabouço todo preparado para isso, né? E nesse sentido é que a gente tem utilizado a estratégia da educação como algo extremamente promissor, mostrando para as pessoas que elas ganharam 40 anos, porque a gente aí está vivendo muito mais do que vivíamos antes, e que elas podem usufruir de todos esses anos ganhos de uma forma bastante positiva se a gente conseguir ter acesso a todas aquelas tecnologias e inovações que é necessário, que se faz necessário nessa fase da vida. É isso, professor? É isso, exatamente. Basicamente isso, né, Margot? A gente tem, sim, políticas públicas voltadas para o idoso, só que, infelizmente, elas não são implementadas. Se você for observar, na maioria dos municípios do Brasil, você não tem a implementação dessas políticas que melhoram a qualidade de vida do idoso. E na questão de saúde, o tema, que é o farmacêutico, como que ele pode auxiliar, né, como que ele pode estar atuando com essa população idosa, como a Margot bem colocou, nós tivemos um grande avanço na área da farmácia em 2014, que foi a Lei 13021 de 2014, a lei federal, a qual lutamos juntas, né, Margot, Isso. na ocasião. Essa lei, ela mudou o paradigma da profissão farmacêutica no Brasil, porque até então, até 2014, as farmácias, elas eram estabelecimentos meramente comerciais, e depois disso elas passaram a ser estabelecimentos de saúde. Então, hoje, todas as farmácias, elas são estabelecimentos de saúde e elas precisam, para o seu funcionamento, ter o farmacêutico durante todo o seu horário de funcionamento. E esse farmacêutico, ele é o profissional de saúde que está ali para atender a população e também, e principalmente, esse público de idosos. Porque você sabe, a gente sabe, né, como profissionais de saúde que somos, do cuidado, como a Margot bem colocou que somos, a farmácia ela é a porta de entrada. Você tem um probleminha, uma dor, e você procura uma farmácia. Antes de procurar um atendimento médico. Antes de procurar um médico. Porque o médico hoje, infelizmente, em muitos locais, é um pouco inacessível. Você ter o acesso à consulta, ao Sistema Único de Saúde. Então, a farmácia é a porta de entrada. Chegando na farmácia, você vai encontrar ali um profissional de saúde que sabe dos medicamentos. Né? E é um conselheiro também, é um conselheiro. Né? Usa esse. E a gente sabe que os idosos porque hoje... Porque a gente tem um problema que muita da população usa remédio... Exatamente, sem e não sabem para quê. Né? Nós temos um dado interessante, Alexandre, que são gastos, teve um estudo recente do Rio Grande do Sul, que mostra que são gastos para tratar problemas relacionados ao medicamento, cerca de 60 bilhões de reais por ano no SUS. Então, a maioria dessas pessoas, e o público idoso está bem envolvido nisso, porque você tem muitos idosos que tomam uma série de medicações, que a gente chama, né, polimedicados, né, Margot? Uma série de medicações. E eles não sabem como tomar esses medicamentos. Então, por isso, o papel do farmacêutico ali na farmácia é fundamental, porque ele vai instruir na tomada do medicamento para que se tenha o efeito desejado do medicamento, a cura ou até mesmo estabilizar a patologia crônica que ele possa vir a ter. Né? Então, esse é o nosso esforço hoje, que os farmacêuticos eles estejam aptos e presentes nas farmácias para atender esse público. E a população, ela é receptiva a esses conceitos? Porque a população está sabendo envelhecer? Pois é, isso que é difícil, né? Olha, eu diria que a população, as pessoas, inicialmente num país que nem o nosso, que tem uma cultura de que a juventude não é apenas uma fase da vida, mas é um estilo de vida, só é bom se for jovem. Então é muito difícil envelhecer, as pessoas têm uma negação quanto à sua própria velhice, à sua própria condição. Mas a gente vai aprendendo aos poucos a mudar esse olhar, né, e ver que todas as fases da vida têm seu encanto, têm suas propriedades. E o fato de você ter um profissional com gratuidade no atendimento, que você pode contar em um estabelecimento de saúde, que é a farmácia, e a gente perceber da importância de poder contar com esse profissional, de ser acolhido, né, por este profissional, principalmente no que se refere ao idoso, que ele toma uma série de medicamentos, e muitos dos medicamentos não deveriam nem ser prescritos, porque estão
são prescritos pelos médicos, mas não deveriam ser prescritos. Nós temos aí a literatura nos mostrando uma série de perigos escondidos atrás desses medicamentos quando eles não são adequados para aquela situação clínica. Então, tudo isso é uma grande parceria que a gente tem com os outros profissionais. A gente liga para o médico, o farmacêutico liga, conversa com o médico, ele instrui o paciente. Então, essa comunicação é a nossa grande preocupação na formação desse profissional. Há um diferencial aí, né, professora, porque aquela camada mais baixa que não tem acesso a médico, como todo mundo, os outros têm a todo tempo, tem no farmacêutico a sua confiança. Olha, eu estou com uma dorzinha aqui, o senhor me recomenda que ele vira um médico familiar, sem a necessidade, né? Então, ele tem que ter o quê para chegar lá e ser medicado direitinho e ter aquela confiança que ele já tem no na verdade, assim, o farmacêutico, ele trabalha também com qualidade de vida. Então, quando ele recebe um paciente, ele vai orientar na prescrição médica. A maioria dos pacientes vem com um diagnóstico, com uma receita, e o farmacêutico tem que orientar na tomada daquele medicamento, nos efeitos possíveis, efeitos colaterais, as interações medicamentosas. Mas, além disso, né, ele também pode prescrever alguns medicamentos isentos de prescrição médica, que são usados para transtornos menores, e também prescrever, por exemplo, não, você precisa realmente de um atendimento médico. Então, ele vai orientar esse paciente e orientar também na questão, igual eu falei, da qualidade de vida, nos exercícios que ele tem que fazer, se procura um nutricionista ou não, se procura educador físico ou não. Então, o farmacêutico, ele faz uma espécie de triagem desses pacientes na farmácia. Então, ele tem essa habilidade. O que ele precisa para exercer esse papel? Ser farmacêutico. Então, ele, pelo simples fato de ser farmacêutico formado, graduado, ele já tem essas prerrogativas legais que são conferidas a ele por lei. Então, o que a gente quer hoje é que a farmácia seja reconhecida pela população como essa porta de entrada, que tenha esse profissional acessível e presente para orientar a população. A gente tem alguns dados que no Brasil você tem 265 mil alunos de farmácia, né? Nós somos alguma coisa parecida. Não, nós somos 220 mil farmacêuticos e muitas faculdades. Mais de 600 faculdades de farmácia. E um curso super procurado hoje pela credibilidade que tem o farmacêutico, né? E essa linha de cuidado, ela é tão importante que ela se tornou um eixo nas novas diretrizes recentemente publicadas pelo MEC, né? Na formação desses alunos. Então, a gente está muito preocupado com essa questão. Nós hoje podemos ter consultório farmacêutico, sim. Nós podemos prescrever medicamentos, como falou muito bem a minha colega, que é a questão daquela prescrição dos medicamentos que são isentos de prescrição médica, mas não são isentos de risco e muito menos da gente ter um profissional de saúde que os oriente como utilizar. E é muito importante o médico ver no farmacêutico, assim como o farmacêutico vê no médico, um parceiro, um profissional que não vai jamais substituir o médico, mas que está ali na farmácia e que, em caso de necessidade, ele vai sim dizer ao paciente que procure um médico, vai encaminhar para o médico, vai fazer todo esse processo, né, muito importante. Eu vejo assim, nas nossas questões, no que eu acompanho em relação aos idosos e à saúde dessas pessoas, a gente precisa, de certa maneira, ter essa ligação com o paciente, esse convívio com o paciente, conseguir identificar os sinais e os sintomas, muitas vezes, que o paciente identifica sozinho, o próprio idoso identifica sozinho. E ele não só é só na sua própria vida, como muitas vezes acontece, né? Como também ele é só na orientação e no cuidado com a sua saúde. E a gente diz assim para esse idoso, não precisa ser assim, você tem um profissional de saúde qualificado que poderá ser o seu melhor parceiro, seu melhor amigo, que tem gratuidade, não depende de você ter uma condição financeira para acessar esse profissional, ele está lá à sua disposição e ele pode cuidar da sua saúde junto com você. Então, isso é a nossa mensagem, por isso que a gente vê o farmacêutico como um ator importante no processo da qualidade de vida das pessoas idosas.
Então, a população pode ficar tranquila em saber que o farmacêutico que está ali, ele é bem treinado, ele tem uma formação adequada e pode confiar nele. Tem que confiar, né? Ele tem que confiar. E caso aconteça alguma intercorrência, nós temos o Conselho Regional de Farmácia, cuja presidente está aqui conosco nessa mesa, que é a doutora Gilcilene, que justamente fiscaliza o exercício do profissional para que tudo ocorra da melhor forma possível. Inclusive, a gente tem, até a população, ela é um canal de comunicação com o Conselho, né? Eu sempre gosto de, nas minhas falas, orientar a população que caso, quando cheguem a uma farmácia, procure o farmacêutico. Que ele é o profissional habilitado para te instruir, para dispensar o medicamento, para falar sobre as interações desse medicamento, até para prescrever, como a Margot colocou e eu também no início, medicamentos isentos de prescrição médica. Então, o profissional ele tem que estar no estabelecimento de saúde. Não estando, pode denunciar, né, Margot? É isso Denuncia e é o conselho que a gente vai lá, vai fiscalizar para garantir o direito da população de ter uma assistência farmacêutica. Isso é um direito delegado à população por lei. Então, você tem direito de ser atendido pelo farmacêutico na farmácia. E um outro aspecto importante que eu acho que vale ressaltar, eu sempre falo para os idosos o seguinte, que se eles chegarem a uma farmácia e pedirem para chamar o farmacêutico, ele não estiver, que ele vire as costas e nunca mais apareça naquele estabelecimento. Ótimo. Porque esse estabelecimento deveria ser um estabelecimento sério e não existe estabelecimento de saúde sem profissional de saúde. Ninguém vai ao médico fazer uma consulta médica sem um médico lá. Ninguém vai a um consultório de odontologia se o profissional não estiver lá. E assim é a farmácia. Não existe nenhum modo de ser diferente disso, né? Exatamente. Então, você que está acompanhando o nosso programa, você viu que além de competentes, elas são bravas também. E elas estão cobrando aí. Você acha farmacêutico aí, fajuto ou denuncia, tá bom? E nós vamos chegando aqui o fim aqui de mais uma Educação em Cena. Essa é uma realização da TV BSB Magazine e também da 2 em 1 Comunicação e Educação. E são apoiadores desse programa, a plataforma Mais Conexão e a Associação Nacional dos Centros Universitários, que é a ANACEL. Eu queria agradecer as nossas convidadas. Acredito que esses 20 minutos foram poucos, mas foram bastante elucidadores, porque elas são muito competentes e estão à frente aí da farmácia. Eu vou direto para uma agora, procurar um remedinho. Vai procurar um farmacêutico. Vou procurar um farmacêutico. Não um remedinho. Médico não. Muito obrigado a você, obrigado às convidadas. Muito obrigada. E até a próxima vez. Até lá.